Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai entrar num assunto novo, que é o iluminismo, mas que aconteceu também na Europa e também na mesma época que a Revolução Industrial que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, a partir de hoje, a gente vai falar sobre um conjunto de mudanças que foram bem importantes, que aconteceram tanto na Europa quanto na América, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Né? Então, o que vai acontecer de tão importante nesse período? A gente vai ter a Revolução Francesa, né, que vai ser bem famosa porque ela vai abalar as estruturas do governo absolutista, que é aquele governo que tem o rei com poder absoluto, que a gente também chamaram de antigo regime e que estava em vigor nos últimos 300 anos, 400 anos, e principalmente, no nosso caso, né, pelo processo de independência que vai se espalhar por toda a América. Então, esses dois acontecimentos, eles acontecem praticamente simultâneos, e os dois vão ter o auxílio de um movimento intelectual chamado Iluminismo. E é sobre esse movimento intelectual, então, que a gente vai falar na aula de hoje. Então, basicamente, né, o que é Iluminismo? O Iluminismo ele vai ser um movimento intelectual que vai ocorrer na Europa, mas que vai chegar até as Américas, vai influenciar pensadores, enfim, diversas pessoas aqui na América, no final do século XVIII. A ideia do iluminismo, e por isso o nome, né, é trazer luz para a humanidade. Como é que essa luz chegaria? Chegaria através de novos conhecimentos. Então, eles vão começar a se opor a tudo que era considerado oculto pelas autoridades e tradições. Então, se falava muito de religião, meio que as pessoas não tinham o direito de pensar. E o iluminismo ele vai alimentar essa questão, né, de que as pessoas precisavam pensar mais, ser mais racionais, em vez de seguir o que era imposto pela sociedade, pela tradição daquela época, né? Então, ele pretendia tornar a sociedade mais justa e mais racional, né? Esse movimento ele vai se opor ao antigo regime, que é, então, esse governo absolutista, né? Que era visto como uma sombra. E ele vai defender o uso da razão, que é vista como a luz, defendendo maior liberdade política e econômica. A gente vai ver na próxima aula, gente, algumas questões que a gente tem que relativizar aqui, né? Então, quando a gente está falando de liberdade, especialmente do ponto de vista social, a gente está falando de uma liberdade que eles pensavam no século XVIII, não é a liberdade que a gente pensa hoje, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, mas tenham já isso em mente, né? Esse movimento ele vai mexer com estruturas não apenas culturais, né, sendo um movimento intelectual, mas principalmente social, econômico e político. Ou seja, a lógica deles é abalar toda a estrutura montada até aquele momento, onde as pessoas estavam inseridas naquela sociedade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, inclusive religioso e por aí vai. Né? Então, essa luz e essas mudanças elas seriam alcançadas pela lógica dos iluministas, né? A partir da ciência, o que colocava eles em oposição à religião. Então, enfim, a religião seria o oculto, seria... Enfim, a gente sabe que a religião ela não tem comprovação científica, né? A religião vem da fé. E quando se fala, então, em ciência, eles achavam que era uma oposição a essa religião e que a ciência, sim, traria luz ao mundo, ou seja, traria conhecimento para as pessoas. Eu dividi da seguinte forma. Nessa aula de hoje, que é bem curtinha, a gente vai falar sobre... eu falei agora há pouco sobre o que é o iluminismo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o iluminismo na economia. E na próxima aula, eu vou falar mais sobre o iluminismo do ponto de vista político e social. Ok? Então, do ponto de vista econômico, gente, o que rolava na economia até então? Então, assim, junto com o antigo regime e com o poder absolutista, a gente tinha uma forma política, uma forma econômica chamada mercantilismo. Né? Se vocês não lembram muito, volta no caderno, a gente tem lá nas primeiras aulas do ano sobre a expansão marítima, a gente viu algumas características sobre o mercantilismo. Mas a principal delas, que é o que eles vão questionar muito aqui, é que no mercantilismo ele é marcado pela forte intervenção do Estado na economia. Então, quem definia as questões econômicas era o rei. Vamos usar o exemplo de Portugal aqui, né? Então, o rei de Portugal, ele definia, né, a nobreza definia questões econômicas e intervia diretamente nessa economia. Então, eles não estavam muito preocupados em fazer o país, né, em fazer a população
crescer economicamente. Eles estavam mais preocupados em centralizar toda a economia nas mãos do rei. Não é à toa que, cobrança de impostos, no caso do Pacto Colonial, tudo isso ia direto para a coroa portuguesa, né? Então, esse Estado, ele estava diretamente intervindo na economia. Um dos primeiros economistas que vai falar sobre algumas questões ligadas ao iluminismo na economia vai ser o François Quesnay, ele vai falar sobre a lei da oferta e da procura, ou seja, né, quanto mais oferta do produto, mais baixo vai ser o valor. Então, se 5 pessoas estão vendendo um celular e uma pessoa está querendo comprar, o que baixar mais o valor, essa pessoa vai comprar. Agora, num cenário onde 5 pessoas querem comprar um celular, quem pagar mais leva, né? Ou seja, essa é a lógica da lei da oferta e da demanda. E assim, eles dizem que se o governo fosse intervir direto na economia, eles iriam contrariar essa lei natural, porque eles iriam ditar o valor das coisas. E aí, eles ditando o valor das coisas, eles iriam contra a lei natural, que seria a lei da oferta e da demanda, né? Ou, no caso aqui, oferta e da procura, mas é a mesma coisa. Ele começou a falar sobre isso, mas quem vai trazer, de fato, o iluminismo para a economia é Adam Smith. Tá? Adam Smith é britânico. Aqui a gente já tem que pensar uma coisa, gente. A Inglaterra, ela já vem, né? A gente falou sobre a Revolução Industrial, isso acontece durante a Revolução Industrial. Então, até o tipo de exploração que os britânicos faziam das suas colônias, por exemplo, é bem diferente do tipo de exploração que os portugueses e espanhóis faziam. Eles vão, de certa forma, facilitar o lado da burguesia a partir de possibilitando o comércio, enfim, fazendo leis que beneficiassem essa classe social. Ou seja, não são só os nobres que estão tendo regalias, ou enfim, com a legislação britânica. A burguesia também já está tendo. Lembrando que nessa Inglaterra, o que aconteceu no século anterior Revolução Gloriosa ou Revolução Inglesa, que vai tirar o poder total da mão do rei. Ou seja, o que os iluministas estavam lutando no final do século XVIII, né, que é tentar derrubar esse poder absoluto do rei, os britânicos já tinham feito no século anterior. Né? Eu só esqueci de comentar que o iluminismo ele é muito forte na França, né, que vivia um governo extremamente absolutista com os reis franceses, né, enfim, todos eles, especialmente o Luís XIV, que era um rei extremamente absolutista e que concentralizava nele todo o poder, toda a economia e por aí vai, né? Então, esse pensamento econômico ter surgido de um pensador britânico faz sentido quando a gente pensa na diferença entre a economia britânica e a economia dos outros países europeus no final do século XVIII, né? Então, o Adam Smith, ele vai ser considerado o fundador das ciências econômicas. Então, se algum de vocês for fazer faculdade de economia, de administração, vocês com certeza vão estudar o Adam Smith, porque ele é o pai do liberalismo econômico e também, então, um dos primeiros pensadores sobre ciências econômicas, né? A ideia dele, então, como eu acabei de falar, é o liberalismo, né? E o liberalismo, então, ele vai defender principalmente a não intervenção do Estado na economia. É que a economia caminhe livre, sem o Estado ficar criando empecilhos ou criando leis, enfim. E traz também a ideia da livre concorrência e do livre comércio. O que eles falam? Tipo, vamos pensar no Pacto Colonial, né? No caso, o Brasil só podia comprar produtos vindos de comerciantes portugueses. É lógico que isso vai fazer com que o governo, com que os preços dos produtos seja absurdamente caro. O que o Adam Smith vai defender com o liberalismo? Que qualquer pessoa possa comercializar com o Brasil, por exemplo, né? A tal da livre concorrência e livre comércio. Ou seja, vai vir comerciantes do mundo inteiro. Logo, a gente vai ter uma possibilidade de baixar o preço dos produtos. Então, quanto mais, voltamos à lei da oferta e da demanda, né? Quanto mais produtos disponibilizados, mais barato ele vai ser. Logo, a livre concorrência traria isso e que isso seria benéfico para a população. A livre concorrência, então, levaria a maior oferta de produtos com preços mais acessíveis, o que acabaria movimentando mais o mercado. Porque se o produto é muito caro,
poucas pessoas vão comprar e assim não vai movimentar tanto, diferente de quando o produto é mais acessível. Então essa é a base do liberalismo econômico, tá, gente? Livre concorrência, livre comércio entre as nações e a não intervenção do Estado na economia. Essas vão ser as principais coisas que vão ser defendidas por esse liberalismo dentro, então, dessas ideias iluministas. O Smith ele vai defender que se houvesse um livre comércio entre as nações, cada uma produziria o que poderia fazer de melhor, sendo tanto produção agrícola quanto industrial, e aí todos lucrariam. Qual é a visão dele aqui? Bom, a Inglaterra produz de melhor a questão da indústria têxtil, beleza. Portugal não é industrial, ele é agrícola, mas ele produz bastante vinho, por exemplo, produz bastante azeite. Então, se houvesse um livre comércio, todo mundo, né, todos os países poderiam comprar produtos portugueses, poderiam comprar produtos ingleses, ou seja, teria espaço para todo mundo no mercado. Essa é a lógica dele. Tá certo? Não sei, eu sou péssima em economia, gente. Tá? E óbvio que tem vários pensadores que vão criticar essa visão dele, enfim, mas é o que ele vai defender nesse momento, ok? E na cabeça dele, então, na lógica do liberalismo, todos sairiam lucrando com esse livre comércio, com essa livre concorrência. É lógico que de todos os grupos, os burgueses são os que mais são as pessoas que mais se beneficiariam com essas mudanças propostas pelo iluminismo, porque afinal de contas, até esse momento, no modelo de antigo regime, só quem se beneficiava era a nobreza. Então agora os burgueses eles teriam mais facilidade de tanto se envolver, desenvolver a sua economia, né? Ou seja, num livre comércio, quem que faz comércio? Os burgueses. Então, num cenário de livre comércio, eles poderiam comercializar com o mundo inteiro, sem ter restrições impostas por determinados governos. Então, seria bom para eles. E, lógico, né? Lembrando que vocês vão ver mais para frente que a burguesia que mais pagava imposto para manter as regalias da nobreza. Então, tirando esse poder absolutista, tirando essa nobreza, os burgueses se dariam melhor, digamos assim, né? Então, por isso que os burgueses vão ser os grandes impulsionadores dessas ideias liberais, do liberalismo, né? Uma vez que as leis iriam facilitar o seu desenvolvimento econômico e eu fugir, então, desse modelo do antigo regime. Bom, essa é a parte econômica, né? Então, basicamente, o que vocês precisam saber do que eu falei hoje? O que é o iluminismo? Quando ele aconteceu? Que mudanças que eles estão propondo, né? Quem que eles estão querendo atingir com essa ideia iluminista, quem que eles querem derrubar com essa ideia iluminista. E do ponto de vista econômico, entender um pouquinho o que é o liberalismo econômico e quem foi Adam Smith, ok? Então esses são os pontos da aula de hoje. Tentem agora fazer um resuminho no caderno de vocês sobre esses pontos aí e ver se ficou claro. Na próxima aula, então, a gente vai voltar com o iluminismo, falando do ponto de vista político e social, e aí a gente vai ver de fato que movimentos foram influenciados por essa ideia, por esses ideais iluministas, ok? Beijo!